irmãos e irmãs, mais uma vez vamos fazer um vídeo sobre os mistérios da vida de Jesus. No último vídeo a gente contemplou os mistérios luminosos da infância de Jesus, da luz e dos ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos contemplar os mistérios dolorosos da paixão e morte de Jesus. Deixe logo seu likezinho aí, se inscreva no canal, ajude a divulgar os vídeos para que a gente possa levar a mensagem de Deus a mais pessoas, que mais pessoas possam conhecer os mistérios da vida de Cristo. São muitos, mas estamos só contemplando os 4 mistérios, como já foi dito nos outros 2 vídeos, e nesse hoje nós vamos contemplar os mistérios dolorosos da paixão e morte de Jesus. No primeiro mistério contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Marcos capítulo 14, versículo 38. E para a nossa reflexão durante esse mistério, quantas agonias passam no decorrer de nossas vidas, devido às faltas que cometemos para com os nossos semelhantes, pelos nossos desejos de satisfazer as vontades da carne e deixarmos de atender aos que precisam de nós. Vamos resistir às tentações do pecado. Então, meus irmãos, vejam só. Vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes nós nos preparamos espiritualmente para receber a mensagem de Deus. Mas como diz aqui, a carne é fraca. E nós acabamos caindo na tentação. E não conseguimos seguir os ensinamentos de Cristo. E quantas vezes nós não deixamos passar tantos momentos em nossas vidas, trocando eles por vaidade, por satisfação da carne, não deixando de atender aos que precisam de nós, procurando o caminho da carne, não o caminho espiritual, não o caminho da alma, mas sim o caminho que não é o caminho de Deus. Portanto, façamos como diz o primeiro mistério, vamos vigiar e orar para não cairmos em tentação. Eu sei que muitas vezes a gente nos prepara até para ir à missa, para ir ao texto, para ir à igreja, e uma tentação da carne nos tira do caminho que leva até Jesus. E nós acabamos esquecendo do que é principal da vontade do Pai. Temos que procurar a Deus para que possamos ter os benefícios que Ele pode trazer para a vida de cada um de nós. No segundo mistério doloroso contemplamos a flagelação de Jesus atado a uma coluna. Então Pilatos mandou prender e flagelar Jesus. João capítulo 19, versículo 1. E para a nossa reflexão, enquanto Jesus é atado a uma coluna e flagelado sem ter cometido erro algum, ele age diferente para conosco, pois está sempre pronto a perdoar os nossos pecados e a nos ajudar, desde que entreguemos o nosso caminho a Ele, confiemos nele e o mais Ele fará. Então, meus irmãos, veja bem, se Jesus era o Filho de Deus, se Jesus veio ao mundo para nos salvar do nosso pecado, se Ele não cometeu erro algum, então por que Ele que tinha que ser flagelado em uma coluna? Por que Ele tinha que ser preso? Por que Ele tinha que sofrer? E por que nós não podemos fazer nem a metade do que Ele fez para agradar a Ele? Jesus fez tudo, fez milagres. Tantos os milagres de Jesus, se tivesse sido escrito em livros, não cabiam na terra. E mesmo assim Ele ainda teve que ser preso, flagelado. Por quê? Por nós. E não reclamou em momento algum. E nós, é como diz aqui a reflexão, ó, enquanto Jesus é atado a uma coluna e flagelado, sem ter cometido erro algum, Ele age diferente para conosco. Porque Ele está ali, ó, sempre pronto a nos perdoar. Nós cometemos as nossas bobagens, os nossos pecados, e estamos sempre ali pedindo perdão a Ele, e Ele está sempre ali nos perdoando. Mas Ele foi quem foi sacrificado, Ele foi quem sofreu, Ele foi quem foi crucificado, Ele foi quem perdeu a vida por nós. Será que nós somos capazes de dar a vida pelos nossos irmãos? Vamos pensar nisso. E no terceiro mistério doloroso contemplamos, Jesus é coroado de espinho por seus algozes. Teceram uma coroa de espinho e puseram-na sobre sua cabeça, dizendo, salve Rei dos Judeus. Marcos capítulo 15, versículo 17 e 18.
Então vejam bem, né? Porque diziam que Jesus era o rei, mas rei não desse mundo, mas do reino de Deus. Mas o que lhe faltava? Lhe faltava a coroa de rei. Então foi que eles fizeram. Coroaram Jesus com uma coroa de espinhos. Perfuraram todo ao redor de sua cabeça com aquela coroa de espinhos. Só para dizer, toma a tua coroa. Essa é a coroa de um rei. Mas a nossa reflexão também nos diz, a nossa coroa de espinhos é formada pelo peso dos nossos pecados, que muitas e muitas vezes acusam a nossa consciência, fazendo com que percamos algumas noites de sono e de paz em nossa vida, e que as humilhações do mundo nada represente para nós. Mas é difícil. É difícil porque o nosso pecado é grande, o nosso pecado é muito, o nosso pecado é maior do que todos. E a nossa coroa de espinho é formada pelo peso dos nossos pecados. E quantas vezes nós não ficamos noites e noites sem dormir, pensando naquele pecado que cometemos? Que tamanha é essa coroa de espinho, que tamanho é esses espinhos que perfuram não só a nossa cabeça, mas que perfuram também a nossa alma. Porque causamos o pecado e muitas vezes temos vergonha de nos arrepender e pedir pecado a quem cometemos. Cometer o pecado é facílimo, mas o difícil é você reconhecer que é pecador. O difícil é você saber que é pecador e saber pedir perdão. Muitas vezes nos seus pensamentos você diz, ai pai, me perdoa, mas será se é de coração? Será se você está realmente arrependido do que fez para que Deus possa lhe perdoar? Então vamos pensar nisso. O peso do nosso pecado está na coroa de espinho, a coroa de espinho dos nossos pecados. Ela que acusa a tua consciência e a minha consciência e faz com que nós sabemos aonde estamos pecando. E no quarto mistério doloroso contemplamos a subida dolorosa com a cruz para o Monte Calvário. Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Para a nossa reflexão, façamos tudo para não termos de carregar uma cruz cheia dos nossos pecados, que nos leve rumo ao inferno, pois a subida de Jesus com sua cruz foi para aliviar o peso da nossa. Então vejam bem, meus irmãos. Jesus diz aqui, se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E ainda, para nós fazer tudo para não ter que carregar o peso da cruz que ele carregou. Porque a nossa cruz também é formada pelo nosso pecado. Então, se Jesus carregou essa cruz pesadíssima, com os pecados da humanidade inteira nas costas, não está na hora de nós também tomarmos a nossa cruz, seguirmos Jesus e aliviar Jesus um pouco de carregar o nosso pecado e nós sermos os portadores e os carregadores do nosso próprio pecado? Vamos juntar a coroa de espinho, vamos juntar a cruz dos nossos pecados e fazer com que nós nos sentimos carregadores dessa cruz e dessa coroa. Vamos aliviar o peso da cruz de Jesus, porque ela continua maior do que quando ele era vivo na terra. Porque Jesus ainda permanece vivo no coração de cada um de nós, só que nós não podemos tocá-lo nem vê-lo. Como diz o Evangelho de hoje, Tomé não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. E ao vê-lo, ele disse, tu és dono do mundo. Jesus falou, tu acreditaste só porque me viste? Felizes são aqueles que nunca me viram e mesmo assim acreditam. Então vamos ajudar a Jesus carregar o peso dos nossos pecados. A nossa coroa de espinhos, a nossa cruz, os nossos pecados, tudo isso Jesus ainda continua carregando nas costas. E nós temos o direito de pegar essa cruz e ajudar Jesus a levar os nossos pecados. E no quinto e último mistério contemplamos a crucificação, sofrimento e morte de Jesus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas capítulo 23, versículo 46. Para a nossa reflexão, Jesus entregou ao Pai o seu espírito, porque nós não devemos entregar para ele o nosso, uma vez que fomos criados à sua imagem e semelhança. E ao nos entregarmos a ele, fazendo sacrifício pelos mais necessitados, estaremos seguindo rumo à paz do reino de Deus.
Então, meus irmãos, esses mistérios dolorosos da paixão e morte de Jesus. E nesse último, é importante também para que nós possamos entregar para o Pai o nosso espírito. Jesus sofreu, foi coroado de espinho pelos seus algozes, carregou a cruz dos nossos pecados, mas no final ele venceu a morte. No quinto mistério ele só fala apenas do sofrimento e a morte de Jesus. No próximo vídeo que nós vamos contemplar, os mistérios gloriosos, estes sim são sobre a ressurreição de Jesus. Nós vamos contemplar a ressurreição de Cristo que ele fez ainda antes de subir ao céu. Mas se Jesus entregou ao Pai o seu Espírito, por que nós não podemos entregar para ele o nosso? Uma vez que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e ao nos entregarmos a ele, fazendo sacrifício pelos mais necessitados, estaremos seguindo rumo à paz infinita do reino de Deus. Então, meus irmãos, vamos nos entregar na mão de Deus. Vamos buscar a Deus através do sofrimento de Jesus. Vocês acham que nós estamos sofrendo alguma coisa por causa dessa pandemia? Vocês acham que nós estamos sofrendo alguma coisa por causa da criminalidade, do pecado que existe no mundo? Sofrimento foi o que Jesus passou por nós. Nós somos uns meros instrumentos na mão de Deus. O sofrimento que nós estamos passando não chega nem perto do que Jesus sofreu por nós. Mas se nós entregarmos o nosso espírito a Deus, se nós fizermos sacrifício pelos mais necessitados, nós estaremos seguindo rumo à paz infinita do reino de Deus. Para isso que nós viemos no mundo. Todos nós temos uma missão. A minha missão, eu acho, que é anunciar a palavra de Cristo. Há 10 anos que eu faço parte das coordenações do texto, os homens aqui de Monsenhor Tabosa, e há muitos anos, desde que nasci, que eu frequento a Igreja Católica, que eu tento repassar para as pessoas um pouco dos mistérios da vida de Cristo e até tentando entender as Escrituras. E hoje nós contemplamos os mistérios dolorosos que nós passamos a entender o que foi que Jesus sofreu por nós. Então, se ele sofreu tudo aquilo e deu a vida dele por nós, nós podemos fazer o mínimo que seja possível. Nos entregar o nosso espírito ao Pai e fazer um pouco de sacrifício pelos mais necessitados. E como eu disse, eu acho que a gente tem uma missão. E dentro do contexto do texto, nós temos muitas missões que nós realizamos durante o decorrer do ano, para que nós possamos ajudar os irmãos necessitados. E se a minha missão é levar a mensagem de Deus, levar a palavra de Cristo a todos vocês, cada um de nós temos uma missão. Procure qual é a sua. Descubra o que lhe faz feliz aqui na terra, o que lhe traz felicidade. Qual é o caminho que você tem que buscar para seguir a Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, hoje contemplamos os mistérios dolorosos. No próximo vídeo nós vamos contemplar os mistérios gloriosos. Talvez eu não demore tantos dias para divulgar o outro vídeo. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like, sua mensagem se quiser, sua crítica, se quiser criticar, se quiser dar uma opinião, se quiser escolher uma passagem da Bíblia e mandar para mim e pedir que eu comente num vídeo sobre se o meu pensamento é igual ao seu, da passagem da Bíblia, fique à vontade. Se inscreva no canal, ajude a divulgar e até o próximo, se Deus quiser.